A paz do Senhor, irmãos, nessa madrugada maravilhosa. Vamos ler aqui Tiago, a palavra de Deus para vocês. Acerca de outros vídeos que eu fiz, que eu falei que muitas pessoas não aceitam Jesus porque não querem, mas eu sei que tem muita gente que é tentado pelos seus próprios pecados e aí fica acabando difícil, porque, obviamente, irmãos, somos tentados toda hora, isso é uma coisa comum porque somos escolhidos de Deus, temos um propósito a carregar com Deus, mas óbvio que o inimigo não vai deixar isso acontecer tão fácil, Por isso que ele faz de tudo para tentar nos derrubar, mas se Deus é por nós, quem será contra nós, como está na Bíblia, irmãos? E ele está cortando todo o laço hoje aqui nesta madrugada e poupando a sua vida, irmãos? Então vamos ler aqui Tiago acerca de provas e tentações. Meus irmãos, têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Meus irmãos, têm de grande alegria quando cairdes em várias tentações. Sejam alegres quando vocês caírem em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? A paciência. Sabendo que a prova da vossa fé, ou seja, nós temos fé, nós estamos sustentados ali, mas estamos na fé em Jesus, em Deus, E essa fé que nós estamos tendo, essa alegria de estarmos sendo tentados, vai gerar paciência. A gente vai ser tentado, nós vai vir, assiste aquilo aqui, assiste aquilo ali, aquilo ali de errado, assiste, vai, pega o seu celular, se vicia mais, E você só recusando, só tendo alegria em Jesus, sabendo que isso faz parte, Isso vai gerar paciência, vai chegar uma hora que você vai nem ligar mais para isso, Vai ficar forte, vai ter maturidade, vai ser maduro, Vai ficar forte espiritualmente, Então vamos lá, vamos continuar aqui agora. Versículo 4. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma, para nós sermos pacientes, para a nossa obra perfeita, para a gente ser perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma durante as tentações, E se alguns de vós têm falta de sabedoria, se a gente não tem sabedoria, a sabedoria divina, peça a quem? A Deus Todo-Poderoso, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, isso lhe dá, ou seja, Deus não nos ignora quando a gente pede a sabedoria divina, para nós entendermos alguma coisa, para nós ajudarmos o próximo, Deus nunca, Ele sempre está nos escutando, irmãos? Peça-a, porém, com fé, quando for pedir a sabedoria, e não duvidando, porque a dúvida é semelhante à onda do mar, que é levada para o vento e lançada de uma para outra, É lançada de uma para outra, Então, vocês não podem pedir, duvidando. Você fala assim, nossa, será que eu realmente vou receber isso? Estou pedindo aqui, mas será que eu realmente vou receber? Aí, irmãos, isso aí é falta de fé, Temos que ter fé. Você tem que chegar assim, não, eu vou pedir porque realmente isso aqui Ele vai dar porque o Senhor vai me dar, porque o Senhor é todo-poderoso, Então temos que ter fé, Agora versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense se você está enfermo, se você está pobre, se você está, sei lá, a situação que você está, se você quer uma mulher. Não pense que você pedindo a Deus, Deus vai te dar tudo, Deus não é obrigado a dar nada pra gente, Ele não precisa da gente. Deus não precisa de nada da gente, Ele não precisa. Essa é a verdade, Deus não precisa da gente. Ele pode simplesmente só nos... Mas o amor dele é tão grande, irmãos, pra você ver. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, o quê? Unigênito, Isso é bíblico, está aqui, para perdoar nossos pecados, E podemos usarmos, nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso corpo, irmãos, nos usando, para carregar essa palavra, para ajudar o próximo, Que coisa maravilhosa, irmãos? Estamos aqui sendo servos de Deus, servo de Deus, para espalhar a mensagem, irmãos? Coisa maravilhosa mesmo, irmãos? Então, Deus não é obrigado a nos dar nada. Então não acha que você está enfermo, está doente, alguma coisa. Se você tem um propósito a cumprir com Deus, Ele só vai te curar daquilo se você realmente fizer o propósito com Ele, se você realmente caminhar com Ele, quiser realmente caminhar com Ele. Aí sim, talvez, mas não pense. O homem que receberá do Senhor alguma coisa. Está aqui, 1 Tiago, versículo 7. Vamos continuando agora. Vamos para a parte mais importante. Não, vamos continuar aqui, versículo 8. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Aqueles que têm o coração dobrado é inconstante. Uma hora vai para o caminho do bem, depois vai para o mal, é inconstante. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Mas glorie-se, ó irmão abatido na sua exaltação. Deus nos exaltando, nós temos que se gloriar, por Deus estar nos exaltando a cada dia. Porque não somos nada,
Nós não merecemos nada disso, né? Por isso temos que glorificar o nome do Senhor a cada dia, né? Por isso nos está nos exaltando, tirando de provas, de tentações, de coisas que, sabe, é coisa incrível, né, irmãos? Vamos continuar aqui, né? Vamos para a parte mais importante aqui agora, tá? Tiago agora, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, os céus, né, irmãos? A qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, se ninguém tem tentações nenhuma na sua vida, diga, de Deus sou tentado. De Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado pelo mal, né? Mas cada um é tentado, ou seja, nós somos tentados. Então temos que dizer, de Deus sou tentado. Cada um de nós somos tentados, né, irmãos? Vamos continuar aqui, versículo 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelos próprios desejos carnais, seja pornografia, maconha, bebida, e dentre outras coisas, luxúria. Tem gente que é viciada em fazer atos, né, e outras coisas, vícios e cobiças e desejos carnais, digamos assim, né, gulosice também, é aquela pessoa que não para de comer coisas, açúcares, aquela pessoa que realmente é gula, sabe, é gulosa, né? Tudo da própria carne, né? Tentações da própria carne, né? Vamos continuar aqui agora, versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, depois a gente ter se alimentado pelo nosso desejo, né? A gente vai lá, a gente é tentado. O inimigo vai lá e fala assim, ó, vai assistir aquele site, vai lá assistir aquele site, vai pro celular, vai ficar lá, vai. Aí você está sendo tentado. Você poderia o quê? Na sua mente falar, Senhor, me livra dessa tentação, me livra, meu Senhor, me ajuda. Né? Você poderia ficar alegre, sabendo que você está sendo tentado, vai produzir paciência, né? E sabe que com Jesus você nunca vai cair nas tentações, né? Porque estamos com Jesus, né, irmãos? Claro, um dia vamos cair, né, irmãos? Um dia vamos cair. Não somos perfeitos, perfeito aqui é Jesus. Mas o que eu estou falando é que se vamos viver em espírito, né, vai ser difícil. Vai ser difícil, muito, muito difícil. Né? Então, basicamente, impossível não é. Né? Porque, como eu falei, somos pecadores miseráveis, né? Mas é difícil, viu? Porque certa vez que somos, assim, estamos aceitando Jesus, né? Queremos caminhar nele, nós nunca vamos ser tentados assim pelo pecado, nós nunca vamos ter esse desejo de querer ir pro pecado, né? Que nem eu falei lá em Romanos, que eu esqueci agora, se eu conseguir achar aqui, mas eu vou deixar editado tudo certinho aqui para vocês verem. Deixa eu ver até se eu acho aqui, né, irmãos, aqui em Romanos rapidinho, porque isso aqui, irmãos, não tem roteiro, não tem nada disso, tá? Aqui literalmente aqui só vamos, né? O que Deus mandar falar, a gente fala, né, irmãos? Aqui não tem roteiro, aqui não tem nada. Para mim não existe isso. Aqui em Romanos 6, né? A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do pecado. Né? Então, como nós estamos com Jesus firmes, né? A graça dele não nos deixa sermos dominados pelo pecado. Né? A gente nem tem vontade, né, de ir para aquelas coisas que a gente costumava ir. Mas, bom, vamos continuar aqui, né, irmãos? Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz o pecado. A gente vai lá, vai para aquele desejo carnal, né, que o inimigo joga na nossa mente. O exemplo mais caro é a luxúria, né, o exemplo mais claro. Né, vai lá, vai para aquele computador, vê aquelas coisas lá que você não pode ver. Visita aqueles sites pornográficos lá, vai. Aí dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado, gera morte. E morremos sem salvação, sem Jesus, é inferno. Então temos que ter muito cuidado, né, irmãos? Muito cuidado e sempre se enchendo de Deus, da palavra do Senhor. Por isso que eu falo que ler a Bíblia é justamente para você nunca, sabe, ficar desesperado nas tentações. Por isso que ler a Bíblia é tão importante, para você estar preparado para a guerra, porque você sabe, toda vez que você é tentado, você lembra de um versículo da Bíblia, você lembra de um escolhido lá, né, de um... Como é que eu falo? Né, de um profeta, né, que foi tentado, né, tipo Jó. Né, Jó foi mais paciente, né, então se você está sendo tentado ali,
umas tentações, está perdendo coisas na sua vida, você lembra de Jó, lembra que Jó foi a mesma coisa, né? Mas ele teve paciência, você começa a lembrar, né? Você começa a ter paciência, você começa a adquirir paciência também, para você ver, né, irmãos, como é que a Bíblia é tudo, né? O que Deus deu literalmente o manual, né, de tudo, né? E claro, né, sempre orando ao Senhor e pedindo, né, direção, né, para fazer a vontade do Pai, né, o Espírito Santo de Deus, né? Mas o que Deus quer falar com vocês hoje é que fiquem alegres, fiquem felizes por estar sendo tentados, porque isso é aprovação, né? Temos que ser tentados para sermos provados, né? E quando provados, né, aqui em Tiago, versículo 12, né, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, né? A coroa da vida eterna, ir para o céu, né? Receberá a coroa da vida, e a qual o Senhor tem prometido aos que amam, né? Então, irmãos, fiquem alegres, fiquem alegres, né? Felizes não, felicidade é algo momentâneo deste mundo. Fiquem alegres em Jesus, né? E fiquem alegres nas suas tentações, tá, irmãos? Vou deixando aqui essa palavra para vocês, né? Essa palavra aqui maravilhosa. Na verdade, vamos ler aqui, né, versículo 16, vamos terminar aqui de vez, né? Tiago 1. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Ou seja, para a gente ver e perceber dádiva, né? E perceber que todo dom que a gente tem, seja dom de revelação, seja dom de qualquer coisa, vem tudo do alto, vem tudo dos céus, né, irmãos? Tudo do Pai eterno, né? E segundo a vontade dele, segundo a vontade do Pai, né, ele nos gerou a palavra da verdade, né, para que fomos como primícias das suas criaturas, para que nós podemos evangelizar, espalhar o evangelho, né, como se nós fomos, como se fôssemos como primícias das suas criaturas, né, como se fossem nossos principais, né, ele dando a verdade, nós conhecemos a verdade, seguindo a ele, né, fazendo suas vontades, né, Senhor. E assim a gente vai levando a vida, né, com Jesus, né, sempre. Eu estou meio com sono, porque já são 1h48 da manhã, né, irmãos? Mas me desculpe se eu estiver meio lento, falando alguma coisa nada a ver, né? Estou sendo aqui literalmente pelo Espírito Santo, tá, irmãos? Se fosse por mim mesmo, né, eu não estaria falando nada, né? Até porque eu não sou inteligência, né? Eu não sou inteligente, não sou nada. Quem me dá inteligência é o Pai Celestial. Então, o que eu estou falando aqui é o Espírito Santo de Deus, tá, irmãos? Eu sou inspirado na palavra dele. Porque se fosse por mim mesmo, eu estaria caindo de sono aqui. Ele está me mantendo acordado e dando essa palavra para vocês, né? Com toda a alegria de estar aqui, sendo servo de Deus, né? Então, sejam felizes, alegres. Felizes não, alegres, quando estiver sendo tentados, tá, irmãos? Palavra de Tiago para vocês, né? Continue sempre lendo a Bíblia, se alimentando da palavra, se fortificando a cada dia, estando orando, buscando e jejuando. Também jejum é bom, irmão. Jejua, né? Ai, Senhor, eu estou jejuando hoje porque eu quero, sabe, fortificar minha mente, sabe? Entrega um propósito para Deus, um jejum de 4 horas sem comer nada. Entrega para Deus o seu jejum. Aí quando acabar o jejum de 4 horas, né, finaliza agradecendo, né, que peça ao Senhor conselho sobre aquilo que você pediu, né? E assim continua, irmãos. Opa, soluço. E assim continua, né, irmãos? Muito obrigado por ter continuado até o fim aqui, né? Que Deus abençoe a vida de vocês. Já vou terminando esse vídeo aqui para não ficar muito longo, porque eu sei que tem gente que reclama, né? Passa 14, 15, 20 minutos vendo coisas que não prestam, mas para ver a palavra do Senhor é mais bom. É isso, eu não estou aqui para jogar, estou aqui só para fazer o meu trabalho como apenas um mero servo de Deus. Eu também, tipo, sabe, gosto muito, né? Eu vejo alma, sabe? Eu quero ajudar vocês, né? Não só eu, mas o Espírito Santo de Deus quer, né? Ele está chamando você, o Senhor está te chamando hoje aqui nessa madrugada, né, para que essa palavra venha entrar no seu ouvido e permanecer aqui na sua mente, né, para que, sabe, não deixe isso te impedir de aceitar Jesus. Se é sobre as tentações, irmãos, continua alegre, porque temos que ser tentados para sermos provados. Se a gente não for provado, a gente não vai ter a coroa da vida, a gente não vai ter acesso aos céus, irmãos, vai ser impossível, né? Temos que ser tentados, né, para provarmos que realmente somos, né, dignos, né, por mais que nós não somos dignos do Senhor, mas pela a graça dele, pelo amor dele, nós conseguimos ter o acesso, né? É um dom gratuito que Deus deu, está aqui na Bíblia, é um dom gratuito que Deus deu, né? A salvação, tá, irmãos? Mas é isso, né? Permanecemos na doutrina verdadeira, doutrina santa. Para você que não sabe, peça ao Senhor, peça a Jesus, que Ele vai te mostrar, peça tudo ao Senhor,
Se você se você quer uma igreja, quer um pastor, Jesus vai te mostrar, vai te guiar, irmãos. Então não tem para onde você correr. Você realmente não quer aceitar Jesus porque você não quer. Mas enfim, fiquem com Deus com essa palavra maravilhosa, né? Eu não tô postando muito vídeo aqui no YouTube porque os vídeos as pessoas não veem muito, né? Mas mesmo assim eu vou continuar evangelizando, espalhando a verdade, né? Como apenas um mero servo de Deus. Irmãos, fiquem na paz, que Deus venha abençoar vocês nessa madrugada maravilhosa. Ser feita a vontade do Senhor, irmãos. Isso, amém.